Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, por aqui tá tudo ótimo, graças a Deus. Gente, hoje vai ser um vídeo diferente, eu quero mostrar pra vocês um pouquinho da rotina do meu marido. Na verdade, hoje vai ter um rodízio, a gente vai fazer um rodízio de sushi aqui na cidade. É um rodízio pequeno, para poucas pessoas, e eu vou ajudar ele. Já ajudei ele em outros eventos também, festa de aniversário, outros lugares, né, que ele serviu aí o sushi. E eu ajudo ele também no dia a dia, no atendimento. Aí eu tô chegando agora, ele já começou a fazer umas coisas, eu tava no médico, tô indo em médico toda hora pra resolver, né, alguns probleminhas e tá tudo certo. Então assim, já cheguei e ele já tinha feito umas coisas e eu vou mostrar pra vocês um pouquinho e depois a gente coloca a mão na massa e depois como que vai ser lá. Espero que vocês gostem e fiquem aí até o final. Ele iniciou pelas peças para fritar na hora, né, que pode ficar pronta. As peças cruas tem que fazer praticamente na hora mesmo. Aqui são os pastéisinhos de camarão. Vocês não têm noção do cheiro que tá isso aqui. O rodízio vai ser para uma média aí de quantas pessoas? 20 pessoas, mais ou menos, né? Umas 20 pessoas. Então a gente vai servir a maioria das peças que tem no cardápio. E esse pastelzinho aqui, vou mostrar pra vocês. Olha que capricho, daqui a pouquinho vai fechar ele aqui. Esse pastelzinho é delicioso. Aí o próximo vai ser o bolinho de salmão e os hots que a gente vai fazer. E depois vamos partir para as peças cruas um pouquinho mais tarde, além das outras coisas que vamos organizar. Vou mostrar para vocês. Olha aqui. Esse bolinho é de salmão grelhado, cream cheese e cebolinha. Aí agora falta empanar eles. Comecei colocando a farinha de trigo e água. Essa aí é a misturinha para fazer a primeira parte do empanamento, né? E empana com isso aí, com o trigo e água. E depois com a farinha panko. Aí eu já comecei o empanamento nos bolinhos, passando primeiro pela mistura de água com trigo e depois pela farinha panko. E fazendo as bolinhas com a mão e ajeitando direitinho para ficar bonitinho. Gente, eu acabei de almoçar. Almocei correndo, dei comida para os meus filhos. Meu marido ficou lá fazendo, terminando de fazer as coisas. Terminando não, fazendo, ainda tá longe de terminar. E eu tô indo ali no fórum da cidade, que eu vou participar de uma audiência. Não sei que horas que vai terminar, eu espero que seja antes das 3. Eu tô indo agora pra 1h. Espero que seja antes das 3. Pra eu voltar logo e ajudar meu marido. Hoje é dia de folga do meu trabalho. Mas eu já fiz um tanto de coisa. Acho que tem dia que a gente teria que ter 48 horas no dia, no mínimo, de tanta demanda, né? Às vezes também a gente não tá num dia legal. Eu tô com uma dor de cabeça. Não sei se vocês viram no vídeo, eu tô com um pouco de inchaço no rosto. Geralmente quando me dá dor de cabeça, eu fico assim. Eu já tomei remédio, deu só uma amenizada, mas não parou. Porém, eu não vou poder deitar por causa desse tanto de coisa que eu tenho que fazer. Mas é isso, né, gente? Tem dias que é assim, que a gente tem que correr atrás e fazer o que tem que fazer e não dá pra sentar e chorar. A gente tem que ir lá e fazer mesmo as coisas, né? Às vezes eu fico pensando,
falando assim, que quando a gente é criança e a gente não quer fazer as coisas, a gente simplesmente não faz uma birra. E quando a gente é adulto não tem como. A gente tem que ir lá e fazer, né? Pelo menos as pessoas que têm responsabilidade, né? Tem que fazer, não adianta não. Então, assim, Deus dá a gente força e a gente segue em frente, né? Meu dia de folga tá desse jeito, cheio de coisa pra fazer. Mas tá bom, graças a Deus, que tudo que eu tô fazendo hoje é para um bem maior, né? E tá tudo certo. Aí eu tô quase chegando no fórum aqui. E lá não vai dar pra gravar nada, também não é interessante, né? Ah, tá, que eu queria comentar com vocês que eu tava esquecendo. Que aí ontem à noite eu lavei os banheiros lá em casa e passei pano no meio da casa só. E hoje eu iria dar uma limpada mesmo na casa, né? Arrastar móveis, esse tipo de coisa. Mas não vai dar. Aí é isso. Não dá, não dá. E eu tô fazendo as prioridades. Tá até num ângulo horrível aqui. Eu já queria só trocar essa ideia rapidinho. Daqui a pouco eu volto. Agora eu iniciei aí os hotes. E essa mesmo rolinho que faz os hotes é o uramaki patê. Porque aqui a gente não faz hot com salmão cru, a gente grelha ele antes. Então eu fiz vários rolinhos que vai ser o mesmo rolinho que vai ser o rossomaki, vai ser o hot. Só que aí o hot depois eu vou empanar alguns desses aí para ser o hot. Agora eu parti para os uramaks. Os uramaks é arroz por fora, com gergelim, por dentro um patê de salmão, que esse é o uramaki patê, e enrola. E aí depois corta em 8 pedacinhos. Gente, nessa hora aí minha pequenininha machucou. Aí eu tive que adular ela um pouquinho, tadinha. Tenso. Aí dei um cheirinho nela, um abracinho, pra ela ficar bem. Agora, gente, eu comecei a empanar os hots. Peguei algumas pecinhas de uramaki e tô empanando aí. Que é a mesma coisa dos bolinhos de salmão. Empana primeiro na massa de trigo com água e depois na farinha pão. E depois eu aperto novamente no sudaré pra ficar firme. Esse foi o único videozinho que eu consegui fazer. No final já tinha gente ido embora, mas foi bem legal. Meu marido ainda tava fazendo algumas coisinhas aí na cozinha. Eu nem consegui tirar a foto lá, mas consegui essas aí. Foram poucas peças, mas dá pra ter uma noção. Mas tinha outras variedades também. Oi, gente. Vim aqui fora para finalizar o vídeo, porque lá dentro tá com o som ligado, fica difícil de gravar, mas era só para fechar mesmo. O pessoal já comeu bastante, já nem estão querendo mais nada, estão só proseando aqui, tomando refrigerante. Aí foi um dia produtivo, né? Eu tava passando muito mal de manhã, mas eu fui no médico para uma outra consulta. Ajudei meu marido um pouco, fiz almoço, né? Fiz não, esquentei, passando um carro aqui com música.
esquentei o almoço, almocei, fui pra audiência, voltei. E aí vocês lembram que eu falei que eu tava com muita dor de cabeça, mas que eu não ia poder deitar? Não teve jeito, eu dei uma deitadinha, gente. E pra cabeça melhorar, tomei remédio, né? Aí eram umas 3 horas. Quando foi 4 e pouquinho, eu levantei, ajudei ele mais um pouco, vim pra cá, pro espaço que a gente tá servindo, né? O rodízio. E ajudei muito aqui ainda a fazer as peças. Não deu pra gravar porque foi uma loucura, o primeiro rodízio que a gente faz. Mas assim, foi um dia produtivo. Graças a Deus deu tudo certo. E eu fico por aqui. Até mais. Tchau, tchau.